Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 5. E o que vamos tratar é a nossa revisão, seguida de nossa avaliação. Vamos iniciar a nossa revisão número 1. Do nada, não tem nada aqui nessa aula hoje. Olha, está começando a nascer essa fumaça. Animais chegando. Eu acho que eles estão nascendo. Essa fumaça representa, acho que alguma coisa. Será que é o nascimento? Temos árvores. Surgiram casas, mas essas casas são dos povos originários. Parecem casas antigas. Olha, casas mais modernas, mais novas. E tudo está mudando, é muito rápido. E agora, temos aqui prédios, edifícios, e a mudança continua, não para. O tempo todo o mundo está mudando. E foi assim que iniciamos a nossa aula na unidade 1, falando do Gênesis, da Gênesis, ou como queiram, para exprimir, para representar o quê? A origem, o nascimento, a criação, o princípio. Tudo isso são significados do termo Gênesis, que vem lá do grego antigo, que eu não sei falar grego, mas nós vimos que representa tudo isso. Para que dizer que a sociologia também, como ciência, como estudo, como pensamento, também tem a sua gênese. Também tem o seu nascimento em virtude de todas essas mudanças que ocorrem nas sociedades de forma, inclusive, rápida. E, na contemporaneidade, mais rápido ainda. É por isso que nós trouxemos aí uma definição para esta ciência que trata justamente dessas mudanças que ocorrem na nossa sociedade. Ela percebe, e essa questão começou há muito tempo. Vamos definir, para relembrar, sociologia. Olhem aí, a definição que nós trouxemos é que sociologia é a ciência que estuda a natureza, as causas e os efeitos das relações que se estabelecem entre indivíduos organizados em sociedade. Preocupa-se com a descrição e a explicação do comportamento social. É bem importante relembrar e deixar fixado que a sociologia trata principalmente das relações dos indivíduos em sociedade. É claro que ela tem um momento muito específico do seu nascimento enquanto ciência, mas essa consciência, esse reconhecimento de que o homem vive em sociedade, ele já vem desde muito tempo. É claro que nós vamos ver que a sociologia tem um momento próprio do seu nascimento, mas a ideia do homem em sociedade acompanha a história humana desde seus primórdios. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, já tinha essa preocupação. Aristóteles é um grande filósofo que com certeza vocês ouviram ou ouvirão falar em suas aulas de filosofia. E Aristóteles, que é um filósofo grego lá da Grécia Antiga, viveu antes da nossa era, ele já dizia o seguinte: o homem é um animal que foi feito para viver em sociedade. Ele já tinha essa percepção lá na Grécia Antiga, lá na Antiguidade. E essa ideia firme de que o homem foi feito para viver em sociedade vai atravessar todas as épocas. Vai passar, por exemplo, também na Idade Média. Só que na Idade Média, embora a ideia do homem em sociedade continuasse presente, viva e organizando os grupamentos sociais, um outro filósofo que depois tornou-se santo, que é Santo Agostinho, ele já trouxe uma outra ideia. Tudo bem, o homem foi feito para viver em sociedade, mas por conta da religiosidade
de Agostinho, ele criou a escolástica, que dizia, dentre muitas coisas, o seguinte com relação à sociedade. Ok, existe uma sociedade na Terra, existe uma sociedade no céu. Existem os homens que vivem aqui na Terra, organizados de uma determinada forma, lá na Idade Média, que era diferente da nossa organização social de hoje, e existe outra cidade no céu. Então, Agostinho vai separar as sociedades em uma terrena e uma celeste. Mas a ideia do homem em sociedade, ela permanece e vai continuar permanecendo até chegarmos à Idade Moderna. Só que na Idade Moderna acontece alguma coisa que vai provocar uma mudança drástica. São as profundas mudanças e modificações econômicas, sociais e políticas que ocorreram lá na sociedade europeia nos séculos XVIII e século XIX. Isso foi uma decorrência de 3 grandes revoluções. Por exemplo, a Revolução Industrial foi uma dessas revoluções. Depois teve a Revolução Francesa, que foi a Revolução Política. E depois, tudo junto, teve a Revolução Intelectual, com o Iluminismo. Vocês vão tratar melhor disso nas próximas aulas, mas neste momento vocês têm que entender que essas 3 grandes revoluções, elas trouxeram uma mudança drástica na sociedade lá no século XVIII, no século XIX e continua até a contemporaneidade. Por conta disso, os dogmas medievais, que era a organização social anterior, teve que se desfazer, porque a nova sociedade, a sociedade moderna, estava surgindo e de forma muito rápida. E nesse momento surge então a sociologia. É aí, nesse borbulho de revoluções, lá no final do século XVIII, durante todo o século XIX, que os filósofos, os cientistas da época disseram: precisamos de uma nova ciência para explicar tudo isso. É neste momento que nós temos a gênese da sociologia, que, em seu contexto histórico, coincide, olhem bem, com a degradação e desagregação da sociedade feudal. Ela começa a se degradar, a se desagregar, a se desorganizar, porque está surgindo uma nova organização social, que é a consolidação da sociedade capitalista, cuja principal expressão é uma grande revolução, como nós já dissemos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que mudou a questão política de toda a sociedade francesa. E continuando com a sociologia e sua gênese, passando mais algum tempo, também lá no século XIX, ela vai se tornar uma ciência. Porque há a necessidade, sim, de se estabelecer a sociologia, alguma coisa que se preocupe em pensar, em ver o que está acontecendo com a sociedade. E esse termo sociologia foi consagrado por um outro filósofo chamado Auguste Comte, quando ele escreveu na sua obra Curso de Filosofia, lá no ano de 1839, primeira metade do século XIX. E ele batizou essa ciência como ciência da sociedade. E Comte tentou definir qual seria o principal objeto de estudo da sociedade, mas Comte não conseguiu. E aí, logo na sequência, vem outro pensador. Esse sim vai conseguir. E nós falamos dele em nossas aulas. Nós estamos nos referindo a Émile Durkheim. Olha aí, ele nasceu em 1958 e veio a falecer em 1917. Por que esse período nós vamos considerar importante? Vamos lembrar que segunda metade do século XIX, ele inicia o século XX e vai vir a falecer em 1917. Então percebam que ele convive em contextos históricos diferenciados, justamente no momento de uma grande transição e de uma grande mudança.
Émile Durkheim, ele se alimentou profundamente do contexto social do seu tempo, porque estava em burburinho, muita mudança, tudo muito rápido. E o que ele fez? Ele buscou demonstrar como a sociologia é capaz de estudar, explicar, identificar e propor soluções para os problemas sociais. Lembrando e reforçando que Durkheim vive no momento histórico, num contexto social, em mudanças muito contínuas, constantes e drásticas. Ele, enquanto pensador, disse: não, precisamos entender o que está acontecendo, vamos nominar, vamos compreender, vamos estabelecer uma ciência que seja capaz de nos dar explicações, de nos dar respostas e de fazer-nos compreender como a sociedade se movimenta e se transforma. Lembre-se também, Comte já tinha tentado nominar essa ciência e trazer ao seu objeto, mas Comte não foi muito feliz, digamos assim, na sua escolha. Ele tentou e valeu muito porque serviu de base para outros pensadores, como, por exemplo, Émile Durkheim. E aí ele vai definir logo assim, de forma imediata, ele vai dizer: muito bem, eu vejo nessas sociedades, não só na sociedade europeia, eu vejo padrões, coisas que são muito parecidas e coisas que se apresentam em todas as organizações sociais humanas, seja na Europa, seja na Ásia, seja nas Américas, seja onde for. A sociedade se organiza, existe aí uma coisa, é isso mesmo, ele chamou de coisa, o fato social. Ele chamou essa coisa de fato social. E nós apresentamos para vocês a definição. O fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir, que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vive. Olha que interessante, Durkheim percebeu que existem forças que estão acima, aqui ó, acima de todos nós, e que essas forças, elas agem sobre todos que estão presentes naquela sociedade. São maneiras de agir, de pensar, de sentir, hábitos, costumes que todos naquele grupamento social, digamos assim, são levados a fazer, a praticar, a sentir e às vezes nem sabe por quê. Durkheim chamou isso de consciência coletiva, algo que está pairando sobre a sociedade, que muitas vezes não se percebe, e nós convidamos você a perceber essa força que existe e que diz: você tem que agir assim, tem que agir daquela forma, tem que fazer aquilo, tem que sentir isso. Então, nós fazemos de forma muito natural, mas Durkheim, em sua percepção, compreende que isso é uma força que está fora de nós, que não depende de nós e que atinge a todos. E tem mais um detalhe: quem não cumpre estas normas, quem não segue as regras daquele grupamento social, pode até ser punido, porque essa força, ela existe. Você pode não ver a olhos nus, mas ela existe movendo nossas ações, movendo nossos sentimentos. A forma como interpretamos o mundo já vem da nossa sociedade. Durkheim, vejam bem, é que traz essa percepção. Existem outras? Existem. Nós estamos falando de um pensador, de um sociólogo clássico muito específico, que é Émile Durkheim. Quando ele diz que a coisa que está acima de todos nós geram os fatos sociais. Nós acabamos de falar aqui e vamos dizer para vocês: fato social, para ser fato social de acordo com Durkheim, necessita obrigatoriamente obedecer
há 3 critérios. Quais são esses 3 critérios? Nós já falamos em nossas aulas, estamos reforçando aqui. Vamos ver aí quais são esses 3 critérios para vocês anotarem e não esquecerem. O primeiro é a generalidade, atinge a todos. O segundo é a exterioridade, não depende da pessoa, do indivíduo, é exterior a ele. E o terceiro, se não cumprir, se não fizer aquilo que está de acordo com a norma daquela sociedade, sofrerá uma punição ou um constrangimento, é a coercitividade. Então, essas três características têm que estar presente quando você vai olhar uma coisa que acontece na sociedade para você dizer se é fato social ou não, de acordo com o Durkheim. Vamos ver e rever alguns exemplos que já foram apresentados a vocês. Olha aí, exemplos como relação de parentesco. Pai, mãe, tio, tudo bem, o meu pai, a minha mãe, né? Biologicamente é fácil dizer, mas na sociedade existe uma convenção, ou seja, respeitar o pai, respeitar a mãe, a tia, o tio, o avô, a avó e assim sucessivamente, de acordo com o grau de parentesco. Outro fato social que também é muito comum, né, é o casamento. Casamento é uma instituição social que está fora de todos nós, mas quando você decide casar, ela age sobre você. Ah, são sentimentos, me apaixonei, ok, é tudo isso também. Mas a instituição social, casamento, ela existe. E para Durkheim, é um fato social, né? O papel de cada membro na família, qual o papel da mãe, qual o papel do pai, do filho, do sobrinho, cada um já sabe mais ou menos o que é e tem que cumprir. Outra interessante que nós trouxemos é a vestimenta. Eu tenho que estar vestido de acordo como determina o grupo social em que eu vivo, porque se eu não fizer isso, eu vou ser constrangido e posso até ser punido. Em muitos casos também temos que respeitar outro fato social, que são os rituais religiosos e culturais. E para finalizar esta lista, nós reforçamos o quê? A escola. Falamos de educação. Na nossa sociedade, sim, está na lei e tem que ser cumprido. Criança em idade escolar não é para estar em casa, nem na rua brincando, é para estar na escola. As famílias que não cumprem essa determinação legal, elas podem ser punidas. Percebam aí as 3 características do fato social aplicados a esses exemplos. E quem não cumpre? Bem, quando isso não é muito normal, Durkheim vai classificar o fato social, quando ele não é muito normal, em fato social patológico. Porque o que é normal, tá ok? Tá tudo certo, tá seguindo. Então aí é o fato social normal. Se casou, constituiu família, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom filho, tudo normal. Mas se de repente eu não cumpro uma dessas determinações da minha sociedade ou do meu grupo social, vai acontecer um problema. A sociedade vai entrar em desequilíbrio. E aí Durkheim vai dizer que vai acontecer um fato social patológico, ao qual ele denomina de anomia social. Outro conceito de Durkheim. Reforcem a anotação. A anomia social. Ele diz que anomia são os problemas que ele observou, considerou como patologia social e chamou aquela sociedade de doente, de anômana. A anomia é uma grande inimiga da sociedade, pois quebra a coesão e a sua unidade. Quando tem o indivíduo que causa algum problema, a sociedade se desequilibra. E Durkheim vai dizer que aquela sociedade está doente. Então, por aí vocês percebem que Durkheim permanece com suas teorias, com seus conceitos
válidos até os dias atuais. Muito obrigado e atenção aí à nossa revisão. Tchau, tchau!